Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30, que todos os dias entra aqui também separadinho para você, embaladinho, às 15 horas no YouTube da Fórum. Você pode, inclusive, compartilhar, divulgar, avisar os amigos, as amigas, as amigues, todo mundo que tem 15 horas só o Fala, Rovai, aqui no YouTube da Fórum. O tema de hoje é a entrevista que o Lula deu à CBN, lá do Vale do Paraíba. Não é porque a entrevista foi para a CBN do Vale do Paraíba e que o Lula disse o que disse, mas o Lula deu um recado bastante objetivo. Ele disse claramente que o Alckmin será seu vice. Não, você pode falar, não, mas Rovai, eu vi a entrevista e ele não falou assim, o Lula será meu vice. Ele falou diferente. Ele falou que o Alckmin seria o vice dele. Ele falou algo diferente. Falou que o Alckmin seria um bom vice, né? Ele falou mais do que isso. Ele falou: eu tenho confiança no Alckmin. Essa aliança eu tenho certeza que será boa para o Alckmin, para mim e para o Brasil. E, sobretudo, deve ser bom para o povo brasileiro. Ou seja, como se diz no popular, fechou o caixão. Eu já vinha dizendo isso há algum tempo, né? Entendo muito as desconfianças, os senões e os poréns que muita gente, inclusive que nos acompanha aqui no Fórum 11h30 e no Fala Rovai, colocam em relação à figura do Alckmin nessa chapa, mas o Lula decidiu que o vice dos sonhos dele é o Alckmin, nesse momento. Você pode falar, mas podia ser fulano, podia ser Beltrano, mas quem vai escolher ao final, ao fim e ao cabo, será ele. E esse projeto está sendo bem conduzido pelo PT e pelo PSB. Eu conversei com algumas pessoas, tanto do PT como do PSB, nos últimos dias, e a avaliação deles é que não existe mais nenhum risco dessa aliança ser fechada. Há uma possibilidade de não acontecer a federação. Mas a federação entre o PT e o PSB corre risco, segundo a avaliação dessas mesmas pessoas, corre risco mais por conta de 2024 do que de 2022. O gargalo é pensar nisso a médio prazo, médio e longo. Porque quando você fecha o acordo da federação, você precisa ter esse contrato tem validade de 4 anos, até a próxima eleição presidencial. Aí ele pode vir a ser renovado ou ser rescindido. Ou seja, todas as eleições dos 5.700 e bolinha de cidade do Brasil inteira estariam nesse contrato, que são as eleições que estão no meio do caminho de 2024. E aí você imagina o seguinte: o PSB filiou a Tabata Amaral para, entre outras coisas, ser a candidata do partido em 2024 em São Paulo. E agora? Como faz? Vai dizer para a Tabata que não, que por causa da federação, o PT não engole o nome dela, prefere o Márcio França, prefere o Zé das Couve, ou que o PT quer ter o candidato porque já teve 3 vezes à frente da Prefeitura de São Paulo? Quer dizer, aí tem um problema maior para desembrulhar. Por exemplo, em Recife, a Marília foi para o segundo turno e bateu chapa lá pesado com o filho do Eduardo Campos. E ele venceu. Mas a Marília não vai ser candidata? Já tem um problema agora, porque ela quer ser candidata a senadora e o PSB não aceita o nome dela como candidata a senadora na chapa que eles pretendem defender lá, que eles não têm candidato também para governador, por enquanto. Estão lá fazendo lá um concurso para escolher um candidato da sucessão, mas
como é que fica? Então, esse é o problema. Não é mais um problema de 2022. Esse acordo já está selado. Inclusive, ontem a Gleisi esteve reunida com o Quaquá, com o Siciliano, com outro, Fabiano, prefeito atual de Maricá, com o presidente estadual do PT do Rio. E essa era uma das crises. Vem cá, apoia o Freixo ou não? Tem resistência no PT sobre o apoio ao Freixo já no primeiro turno. E aí ficou acordado o seguinte, que vai ter o PT vai defender a candidatura do Freixo, porém o palanque do Lula estará aberto para outras candidaturas. O Lula será um candidato de uma frente mais ampla do que a candidatura Freixo, que aí envolve o PDT, pode envolver o PSD, enfim, outros partidos. E aí se fumou o cachimbo da paz, porque havia um atrito entre o Quaquá e a direção nacional, aí, a Gleisi Hoffmann, né, nessa questão. O acordo, assim, a Roiane está dizendo, e o Pinheirinho? O Pinheirinho fez 10 anos esses dias, todo mundo sabe da história do Pinheirinho, isso já estava precificado pelo Lula antes de adiantar as conversas. Não vai ser isso que vai mudar a chapa Lula-Alckmin. A chapa Lula-Alckmin, para quem gosta, para quem não gosta, para quem acha que é eleitoralmente bom e eleitoralmente ruim, está fechada. Só uma tsunami política vai mudar isso. E a aliança do PT com o PSB, idem. Inclusive, em São Paulo, o acordo que está se construindo é no seguinte: pesquisa eleitoral define o nome. Os PSB só pôs uma condicionante, que a pesquisa eleitoral seja feita para definir o nome depois que estiver fechada a chapa Lula e Alckmin. Porque eles imaginam que com o Alckmin fechando como vice do Lula, o Márcio França pode crescer nas pesquisas e aí ele pode vir a ser o nome a ser escolhido pelo conjunto da federação ou da não federação, mas dessa grande aliança que vai se formar em torno dessa chapa. Enfim, queridas e queridos, era isso que tínhamos para hoje. Beijos e beijos a todas, todos e todes.